Dando sequência aos trabalhos do dia, vamos aos painéis de debate. No primeiro painel, o assunto em discussão será como criar incentivos para quem produz e também para quem compra. Para mediar o debate, eu convido ao palco a Alda do Amaral Rocha, que o Cassiano já deu spoiler que seria ela, nossa editora da Globo Rural e Valor Econômico. E para compor a mesa, Eduardo Martins, diretor no GAAS, Felipe Itihara, gerente de inovação na Coopet, Matheus Afonso Sakai Vidal, produtor rural da Fazenda Araras. E Paulo Pianês, diretor global de sustentabilidade da BRF e Marfrig. Por favor, sintam-se todos à vontade. Um bom debate. Bom dia a todos. Esse painel aqui vai discutir como criar incentivos para quem produz, né, e compra. Eu notei ali que no resultado da pesquisa que apareceu, o percentual maior foi de incentivos financeiros, né? A maioria das pessoas considera que os incentivos financeiros são o principal fator aí para estimular uma produção sustentável, né? Eu queria começar fazendo uma pergunta para o Matheus, que é produtor de café em Araguari, né, em Minas Gerais. Ele produz café de baixo carbono. E eu queria saber o que te move a investir. Acho que todo mundo quer saber o que te move a investir nesse tipo de produção. E se você recebe mais pelo seu café produzido, seu café de baixo carbono. Bom dia a todos, eu me chamo Matheus, eu sou a quarta geração da minha família que está inserida no café. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Araguari, próxima a Uberlândia. É uma honra muito grande estar aqui, a gente sai do lado do interior, do meio da roça para estar aqui, é um prazer muito grande, e ainda mais falar de uma coisa que a gente gosta. Primeiro de tudo, eu vou falar o que é a sustentabilidade para um produtor rural. Quando a gente vem aqui, eu posso perguntar para qualquer um aqui, o que é seu sustento? Então, o que é a sua fonte de renda? Às vezes, chega para um companheiro e fala, nossa, está tão difícil sustentar lá em casa, então você não está sendo sustentável. E na roça não é diferente, é simples. A sustentabilidade, hoje, ela está baseada em 3 pilares. Ela precisa ser ambientalmente correta, ela precisa ser socialmente justa e economicamente viável. Se eu puxo para um lado da sustentabilidade, às vezes vai afetar o meu financeiro, e às vezes eu puxo para o lado do meu social, afeta o meu ambiente. Então, assim, e se eu puxo muito para o financeiro, às vezes vai sobrar dinheiro no meu bolso, mas eu não estou gerando valor na minha sociedade que eu estou inserido. Então, o que me motiva a estar nisso é manter o equilíbrio desse sistema, dando uma qualidade de trabalho para o meu colaborador, sempre estando de acordo com o meio ambiente e retornando o dinheiro para a gente, porque a gente não é filantrópico, a gente precisa disso para manter nossa atividade. Então, dentro da porteira, hoje o café ele é muito sustentável. Ele consegue captar mais carbono do que produzir. Só que antes da porteira e depois da porteira existe todo um processo industrial. Então, despertou esse interesse na gente, porque da segunda para a terceira geração da nossa família, teve uma interrupção aí. Meu avô saiu do ramo por condições climáticas. Foi do estado de São Paulo para o Cerrado Mineiro, era tudo diferente. Pegou 2 chuvas de pedra e uma seca. Então, nos anos 80, desde os anos 80, já observa essa mudança de clima e que está resultando hoje. O café está caro hoje, não é à toa. A gente passou um período de 6 meses sem chuva.
na época que mais precisava, que era a época do florescimento. Faltou água na época de granação, a gente passou por um veranico muito grande em fevereiro, e isso atrapalhou muito, então tem uma quebra de safra, por isso que os preços estão como estão. Então, vendo isso tudo que vem acontecendo, a gente precisa fazer algo precisa ser feito. Então, a gente, em busca de parceiros que conseguem entender esse pensamento que a gente está tendo, assim como foi a Yara com esse projeto inovador na redução da pegada de carbono, a gente foi convidado, a gente abraçou a ideia. A Yara ela produz o fertilizante com baixa pegada de carbono e quem vai comercializar esse café é a Cochupé, é a cooperativa. E como é um projeto piloto, pioneiro, as duas empresas, a empresa e a cooperativa junto, elas se uniram e estão buscando um mercado que paga mais por esse café de baixo carbono. Esse projeto está em campo, inclusive a gente está no meio da colheita, e a partir disso a gente vai conseguir ver o que foi o resultado desse projeto. Então ainda está no meio. Hoje você já consegue um prêmio por esse café que você produz de baixo carbono, não. A gente hoje faz parte da Rainforest Alliance, que é uma certificação do Gerações da Cochupé. A gente faz parte de um programa da Nespresso, da Starbucks, da Mitsui. Inclusive, a gente recebe os auditores da Imaflora, então a gente está sempre trabalhando junto. Através de todas essas práticas, eu consigo agregar valor no meu produto, mas especificamente, somente no carbono, ainda não. Eu tenho uma pergunta para o Eduardo. Vocês atuam aí para estimular modelos de produção sustentável, né? O que tem que fazer para avançar? Porque hoje já há iniciativas de pagamentos para os serviços ambientais, mas ainda limitados em alguns casos, né? O que tem que fazer para avançar? A gente costuma dizer que a parte mais sensível é o bolso. A gente começa sempre pelo bolso. E a outra coisa que a gente adota como uma maneira de condução é que o agricultor ele é sinestésico. Ele precisa ver, pegar, sentir. Se as duas coisas não estão juntas, você não vai avançar, né? A gente acabou nascendo muito por causa dessa história do custo de produção muito próximo, e muitas vezes de forma negativa, da renda que o agricultor tem. É o que faz agricultor quebrar tanto. Toda vez que a gente se encontra com novos agricultores, a gente faz uma pergunta, né? Quem quebrou uma vez? Quem quebrou duas? Quem quebrou três? Aí fala, vamos parar de perguntar, porque fica constrangedor, entendeu? Então, tem uma situação geral da agricultura que é essa história. Então, o bolso é fundamental. Aí a gente acabou descobrindo que aquilo que fazia reduzir custo, que era reduzir a dependência dos insumos, né, convencionais, que aí pesa para o químico. E aí, quando você substitui o químico, você melhora o sistema. E a gente descobriu que reduzir custo, trabalhar com alternativa, principalmente alternativa local e regional. A gente, de repente, estava fazendo o que o pessoal está dizendo que é regenerativo, né? E, de fato, Quando você reduz isso e passa a adotar coisas que a gente já vem adotando há muito tempo, né? Que é cobertura, que é o plantio direto, né? Que é você ter rotação, uma coisa que, infelizmente, avançou pouco, né? Mas que é você integrar a tua área de produção na paisagem. E aí o Código Florestal, se existisse sendo implementado, seria uma coisa extraordinária. Eu até vi que o Marcelo Brito escreveu um artigo, está no Estadão, eu não li ainda, mas li o título, né? Se o Código Florestal é ativo ou passivo, né? Na realidade, é um passivo esperando virar ativo. E por que não resolve? Não resolve um pouco por causa da discussão anterior que teve aqui, né? A gente não consegue construir convergência de longo prazo. A agricultura não vai construir futuro no Brasil se não tiver algumas convergências de longo prazo. Impossível.
As transições levam mais tempo. Código florestal significa a possibilidade do Brasil, e um dos poucos países que pode fazer isso, se você for olhar que regra no mundo estabelece que propriedade tem que pegar uma parte daquilo que é a sua propriedade e destinar em função de coisas que são comuns, né? Mas depois a gente também começou a descobrir que o fato de estar junto e próximo de natureza ajudava. Como é que ajudava? Ajudava porque a área natural que está lá na minha propriedade presta serviço para a minha lavoura. Isso é incrível. Aí você pega o que é a história da agricultura brasileira, estou falando de grãos, né? O cara saiu do sul e aquela coisa, a próxima geração fica difícil de trabalhar no mesmo lugar pequeno, e compra uma área no Cerrado, ou às vezes até na Amazônia, né? Que é assim que funciona o processo geracional da agricultura brasileira. Então, aquele cara que vem e sempre dizendo, tem um problema, o que eu aplico, né? E aí sempre você resolve com as aplicações lá, essa maneira da agricultura acabar funcionando. Aí o indivíduo, uma vez, vai lá na mata, colhe o que ele tem lá na mata, faz um multiplicado. Eu estou falando de uma multiplicação que a gente usa muito de biológico, que é de comunidade, e vê aquilo funcionando. Nunca mais ele vai ver a mata dele como um empecilho, um problema. Ele descobre que ali tem solução. Então, essa maneira de avançar, ela é muito incrível. O agricultor começa a entender esse sistema, ele começa a ver que aquilo que ele sempre entendeu que ele tinha que lutar contra, é só pegar o nome dos insumos. É tudo bélico, é tudo para batalha. É como se o agricultor fosse um cara que tem que estar numa guerra. Não é. A agricultura tem a possibilidade de ter nos processos naturais um aliado. A agricultura não é natureza, não confundam isso. Muito diferente de natureza, né? Mas tem, na natureza, uma possibilidade de ser parceiro. E eu queria dizer o seguinte, não dá para renunciar às leis naturais. Elas vão continuar selecionando material que vão ser resistente, né? Elas vão começar a reclamar na hora que faltar carbono no solo, para você manter o mínimo de vida no solo, para poder funcionar e atender uma série de serviços que tua planta de cultura precisa. Então, para mudar, a gente precisa começar com o bolso, respeitar o agricultor e fazer o agricultor descobrir que suas práticas podem ser muito mais sustentáveis. Da forma que você fala, dá a impressão que existe uma disposição dos produtores, de uma maneira geral, para fazer essa mudança. Mas de onde que tem que vir aí o empurrãozinho para ele fazer isso? A primeira coisa é ver que funciona. Ver que ele tem a possibilidade de adotar aquelas coisas. Ele descobrir que ele pode não começar de uma vez, mas testar numa área pequena. Se acostumar com aquilo. Descobrir que o processo operacional dele pode se adaptar àquela lógica. Compreender que aquilo reduz custos de uma forma estável. A hora que você se livra dos insumos convencionais, você se livra da guerra, você se livra da pandemia, você se livra de vai e vem de valor, porque está tudo comoditizado, quando você está dependendo disso. E ele começa a sentir uma segurança. E isso acaba se consolidando quando o agricultor diz o seguinte, virei a chave. Ou uma outra versão que diz o seguinte, passei a vida achando que eu tinha que guerrear contra a natureza. Eu descobri que ela é minha parceira. Você falou dessa questão, dessa importância dos bioinsumos. Eu queria perguntar para o Felipe, da Koppert, se vocês percebem um maior interesse dos produtores pelos bioinsumos, por fazer essa mudança. Esse interesse, Alda, eu não estou falando uma percepção, vou trazer números, né? O crescimento dos bioinsumos ele é de 2 dígitos faz algum tempo, né? Então é raro a gente ter um segmento de mercado que não seja um segmento de tecnologia que tenha um crescimento anual composto, um CAGR na classe de 2 dígitos, falando aí 30% ao ano. Então existe sim um apetite muito grande dos produtores, né?
E romantismos à parte, existe essa adoção porque tem retorno. A gente nunca pode esquecer que a agricultura é um negócio, o produtor é um empresário, né? Por mais que a gente fale, tem um lado vocacional da produção, né? Então, quando o Eduardo traz aqui quem já quebrou, né? Minha família já quebrou algumas vezes por conta de agricultura, né? Quebrou no feijão, quebrou na batata, quebrou no alface. Então, existe uma história, mas, né, é caminhão cheio, é saca cheia, então o biológico ele entrega isso. Retomando uma frase do Eduardo, agricultura e natureza são parceiros. E esse é um dos fundamentos da Coopert, né? Somos parceiros da natureza. E o que significa? A gente aprende com a natureza e traz isso para um cenário industrial que ganha escala, né? E ganhar escala precisa do que o Marcelo, o Roberto, o professor Ricardo comentaram, que é tecnologia. E tecnologia custa, né? Esse investimento custa. Então, como somos incentivados, primeiramente, né, para atender ali o tema do painel, os bancos, as organizações aí multissetoriais, os governos, eles precisam, de fato, entender como é feita a produção e o uso do insumo. Eu acho que existe uma certa, não vou chamar ignorância, mas existe um conhecimento leviano sobre como isso ocorre. Então, primeiro, precisa de uma profundidade de conhecimento de como é feita e estruturada a produção para trazer os insumos. Se a gente for comparar, né, o que o Eduardo traz ali do defensivo, né, das indústrias tradicionais, isso é muito feito fora e trazido para cá, né? Então, o que é o contrário no biológico, onde a maioria da produção, né, não só a Coopert, mas outros players da indústria de biológico, é feito nacional, estimulando cadeias nacionais, estimulando fornecedores nacionais. Então, se a gente está falando, né, como o Sakai nos trouxe aqui do tripé, né, do Triple Bottom Line, ali, um nome bonito para isso, né? O estímulo da cadeia local ele está no biológico. E como que a gente vai trazer valor como isso, como sociedade, né, como organização? Então, isso tem um valor tremendo. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que as pessoas precisam entender um pouquinho melhor como construir essa cadeia e trazer, então, os incentivos, né? O outro ponto, acho que muito importante para o biológico, é que hoje nós somos desafiantes, né? Então, o biológico, vamos chamar assim, o desafiante a mercado. Então, a gente pega um mercado de químicos com 97% de representatividade, né, na proteção, na defesa, no manejo, e o biológico está ali na casa dos seus 3%, 4%, em algumas pesquisas, né, algumas instituições, 5%. O que isso significa dizer? Mudar esse paradigma vai dar trabalho, né? E vai dar trabalho no sentido técnico, né, de fusão de conhecimento, e vai dar trabalho no sentido financeiro. Então, hoje, quando a Coopert vai conversar com o Sakai, por exemplo, não basta eu chegar e falar que eu sou verdinho bonitinho, né? Eu preciso mostrar que agrega valor em produtividade, que ele vai ter um grão de melhor qualidade, e tudo isso custa. Então, como também eu consigo equilibrar o meu caixa para fazer toda essa mudança para todos os produtores. Então, não é simples, a gente tem uma cadeia de agro que né, falando aqui com o setor financeiro, que ela é descasada, né? Então, você compra uma matéria-prima à vista, basicamente, né? Você tem umas condições de pagamento antecipado e você vai receber do produtor no prazo, né? Prazo safra, prazo ano, enfim. Então, você tem um descasamento de caixa muito grande. Então, toda operação, no geral, ela é alavancada. Então, como que as instituições conseguem olhar a alavancagem dessa produção e trazer um incentivo para a indústria? Então, esse é um ponto, né, do ponto de vista da indústria, é fundamental porque hoje a indústria de biológico, com todos os seus desafios, ainda carece de um entendimento um pouquinho mais profundo sobre os mecanismos que fazem ela parar em pé. Agora, do ponto de vista do produtor, como que você avalia, Felipe, o que tem que ser feito para estimular o produtor a adotar essas práticas que incluem aí o menor uso de químicos, né? Vou recuperar algumas falas aqui do painel anterior, até do Eduardo, né? A sinestesia, o produtor, ele é o ver para crer, né? Então, eu acho que hoje a gente tem de olhar muito sobre novas tecnologias e a gente esquece muito que a agricultura ela é feita no campo, né? Eu já fui um pouco mais participativo em campo, hoje sou bem mais burocrata do que um cara de campo, mas a gente não pode esquecer que o dia a dia da agricultura é no campo. Então, a empresa precisa estar no campo. Então, ela precisa estar ao lado do produtor, ela precisa mostrar o valor da sua tecnologia, ela precisa estar ao lado de instituições como o GAS, que é ajudando a difundir essa tecnologia e principalmente de forma séria. Acho que a gente precisa tirar um pouquinho o olhar
efetivamente do meu é melhor que o seu, ou tire o químico, coloque o biológico. A gente precisa olhar o manejo do sistema, né? Então, hoje, eu não tenho dúvida que o Sakai, por exemplo, ele não consegue produzir só com biológico, mas ele também não consegue produzir só com químico. Então, a inteligência e a junção de conhecimento ela é fundamental, né? E, de novo, isso precisa de um esforço setorial. Não basta eu ir lá e mostrar que o meu produto é melhor, se ele tem um custo muito mais alto, se eu não consigo entregar no prazo, se eu tenho gargalos logísticos, se os consultores e outras associações não conseguem apoiar na difusão do conhecimento. Então, esse também é um esforço setorial muito grande para todos que trabalham com bioinsumo, né? Então, um incentivo fiscal, um incentivo financeiro para a cadeia como um todo, que na ponta vai ser o que o Sakai comenta, né? que é o uso e depois o embarque no caminhão. Só complementando o que o Felipe disse, eu faço uso dos produtos biológicos e eu acho que o principal gargalo do ponto de vista do produtor é falta de conhecimento técnico. Já faz mais de 10 anos que eu uso um fungo que ele chama Bovéria. Ele coloniza uma das principais pragas do café, que chama broca. Ela coloniza o besouro e eu acabei com o meu problema disso. Mas meu vizinho não acabou. A gente usa o mesmo produto, é o mesmo. E por que para mim dá certo e para ele não dá? Então, assim, é manejo, eficiência de aplicação. Adianta eu pôr um fungo na minha lavoura e daqui uma semana eu entrar com um fungicida para uma ferrugem? Eu estou matando meu fungo. Então, sob o ponto de vista do produtor, eu acho que falta assistência técnica. Não por parte da empresa, mas no geral. Eu acredito que, na realidade, a gente está sinalizando que nós precisamos sair de uma agricultura de insumo para uma agricultura de processo. A gente está falando bastante aí da questão de incentivo para o produtor, né, promover aí uma produção, uma agricultura sustentável. Mas eu queria fazer uma pergunta agora para o Paulo Pianese, que é da BRF Marfrig, né? Como é que ele vê a questão do consumidor? Porque existe um aumento da preocupação com questões ambientais, sociais, por parte dos consumidores. Mas o consumidor ele está disposto a pagar mais por isso? A pagar mais por um produto que foi produzido, um item que foi produzido de forma sustentável? Bom dia a todas e todos. Bom dia aqui aos colegas do painel. Alda, não está. E falo isso de maneira bastante categórica. Eu fiquei 11 anos no varejo, na maior empresa de varejo aqui no Brasil. Então, nós medíamos, remedíamos e analisávamos pesquisas e mais pesquisas que foram feitas, né? E o comportamento do consumidor ele era basicamente o mesmo. Nos 34 países, né, nos quais essa grande rede varejista opera, né? E independentemente de países mais desenvolvidos ou mesmo menos desenvolvidos, né? Os resultados eram muito parecidos quando a gente olhava França, Itália, Brasil, Argentina, Colômbia. Então, na verdade, o consumidor, ele em pesquisa diz que está disposto, mas nos testes práticos que eram feitos, efetivamente ele não pagava, tá? A decisão de consumo ela se dá basicamente em 3 pilares, né? Aquilo que ele está comprando, no pega da gôndola, aquilo para ele vai ter que ser, né, no momento em que ele está decidindo, para ele tem que ser seguro, né? Tem que ter a qualidade que é adequada e o principal ponto, né, tem que caber no bolso. Então, esses são os 3 elementos. As questões voltadas ao meio ambiente ou à sustentabilidade, ela entra muito mais como um atributo, né? Eu me lembro lá atrás, em 2013, quando eu estava lá, lançou-se uma carne que tinha certificação Rainforest Alliance, né? E ela ficou na gôndola, na verdade, né? Porque nem a cor da carne, que tinha um rótulo verde, era convidativo para quem comprava aquele tipo de produto, que tem isso também, né? Então, ciência do consumidor é extremamente complexa e, pelo menos nessa experiência de 11 anos, batendo martelo nesse negócio, o que a gente viu é que a resposta para isso é não, né? E você acha que tem a possibilidade de que isso mude em algum momento? Acho que sim. Na verdade, eu acho assim, acho que
preâmbulo até chegar na resposta aí, né? Eu queria resgatar um pouquinho até do painel anterior. Se eu me estender muito, pode chutar, tá? Pode falar, já deu. O Brasil teve, no último período medido oficial, do ponto de vista de desmatamento, né, cerca de 6.288 quilômetros quadrados de desmatamento. Isso no período de agosto até julho, de agosto de 23 até julho de 24. Né? Então, mês que vem, a gente vai ter o próximo dado oficial de desmatamento no Brasil. Desse desmatamento, segundo dados do MAP Biomas, né, 91% foi ilegal. Então, eu não estou entrando nem no mérito de legal ou ilegal, realmente, do ponto de vista de natureza, como disse o professor Abramovay, não faz absolutamente o menor sentido, mas o fato é que 91% desse desmatamento foi ilegal. Esse mesmo índice de 91%, mesmo sendo a média, 91% também na Amazônia. Né? Significa dizer, se nós colocássemos em prática e fizéssemos acontecer, de fato, o Código Florestal no Brasil, né, a gente já daria um passo enorme, independentemente dessa discussão de legal e ilegal. Né? Uma outra coisa que eu acho que é fundamental, até para chegar na questão dos incentivos e como que a gente pode dar um passo nessa história, é conversar a língua do produtor. Não que eu seja produtor, nunca fui, na verdade, a minha experiência é basicamente de ver e visitar, né? Mas nessa jornada aí dos últimos 20 anos, o que a gente pôde aprender um pouquinho estando mais próximo do produtor? Como já foi dito aqui, o produtor ele é um empresário, na verdade. E não existe nenhuma produção que se queira sustentável se antes ela não for rentável. O cara precisa ganhar dinheiro. Né? Então, quando a gente vai conversar com esse produtor, na verdade, você tem que conversar com ele coisas que façam sentido. Já foi dito aqui também que ele é sinestésico, né? E é um fato isso também. Né? E na cabeça do produtor, quando a gente fala de desmatamento legal e ilegal, em certa medida também, a gente está falando para aquele produtor, né? E como tem muita produção pecuária, por exemplo, na Amazônia, em que ele tem um hotel ali que tem 100 quartos, mas ele só pode alugar 20. Porque os outros 80 ele vai ter que deixar ali intacto. Né? E aí o desafio é, como que eu rentabilizo aqueles outros 20 que estão ali? Né? Basicamente, isso se dá por meio de tecnologia, de assistência técnica, que custa dinheiro. Então, a gente já tem no Brasil toda a tecnologia disponível, a gente tem o conhecimento disponível, a gente tem todos os meios pelos quais a gente poderia ter uma agricultura que efetivamente conviveria muito bem com conservação, ou seja, é absolutamente viável produção e conservação diante do que a gente já tem de áreas destinadas à agricultura no Brasil. Digo mais, a gente tem 160 milhões de hectares de áreas degradadas hoje. Imagine se nós recuperássemos essas áreas, né? O quanto mais a gente poderia estender de produção. E muito dessas áreas ainda, né, que a gente dobraria até a produção, poderia ser destinada à recuperação de nativas, por exemplo. Né? Tem um espaço enorme para isso. E aí também eu vi lá que tem um incentivo de mercado de carbono. Primeiro a gente precisa fazer acontecer, né? Coisa que ainda não aconteceu, infelizmente. Mas, pelo menos aqui no Brasil. Então, dito isso, na verdade, acho que o grande incentivo, ou o grande meio para que se faça essa transformação, né, seria ver como que a gente financia, porque isso tudo custa dinheiro. Isso você precisa investir, você precisa fazer com que esse recurso chegue lá na ponta. Né? E hoje é uma tecla que eu bato muito. No próximo painel, meu amigo o Tassiano vai estar aqui também. Né? Acho que, aliás, ele é o único representante do mercado financeiro aqui. E eu diria que grande parte desse turning point, ou desse turnaround que a gente precisa fazer na agricultura, depende basicamente de recurso financeiro, porque é esse dinheiro, ou de instrumentos financeiros, que vai fazer com que haja essa transformação. Porque na outra ponta também, quando a gente fala desse agricultor, a gente tem que ter em mente, eu vou dar um exemplo aqui da pecuária, a gente tem mais ou menos 2 milhões, o Brasil tem um pouco mais de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil. Né? Cerca de 2,2 milhões, pelo dado do Censo Agropecuário de 2017, em alguma medida se dedica à pecuária de corte. Né? Então, a gente está falando aqui de mais de 2 milhões de produtores. Segundo dados também desse mesmo agro, 70% deles são pequenos produtores. E eu pude ver, né, e a gente tem isso por dados também, quando você vai nesse pequeno produtor,
né? Nada do que a gente está dizendo aqui, né, do que a gente pode chamar de agropecuária regenerativa ou de melhores práticas, coisa que a agricultura brasileira tem muito, nesse pequeno produtor não chega. Ele não sabe fazer rodízio de pasto, ele não sabe integrar a pecuária dele com outro tipo de cultura, ele não sabe rodiziar aquele pasto para fazer com que ele possa não perder produtividade ou mesmo comprometer, o que faz com que ele abra uma nova área, porque aquele pasto esgotou, ele precisa sobreviver, e a única maneira que ele vai poder fazer isso é suprimindo mais uma área verde, né? Então, para tudo isso, precisa de dinheiro. Então, o que eu queria dizer aqui, só para concluir, são dois aspectos. Depois a gente pode até discutir um pouco mais, né? A gente precisa fazer um arranjo, uma concertação aqui com o C, para fazer com que haja efetivamente a criação de mecanismos financeiros que hoje, infelizmente, a gente não tem. Seja ele de crédito ou de qualquer desses outros nomes bonitos que tem. O Blended Finance, fundo catalítico e tal. É tão catalítico que a gente nem vê chegar esse dinheiro de fato, né? Mas ele é bonito só no discurso. Ô, Paulo, deixa eu só então, essa coisa não vai funcionar se a gente não conseguir fazer essa viabilização. Eu queria entender o seu raciocínio. Se a viabilização, se a questão financeira for viabilizada, isso significa que o prêmio, a compensação ao produtor teria menor peso. É esse o seu raciocínio? Esse é o segundo ponto. Tá. O primeiro... Desculpa, o Eduardo acho que quer colocar alguma coisa. O primeiro ponto é esse. Acho que esse turnaround precisa de ter desenhos de instrumentos financeiros que hoje ele não tem disponíveis. O volume de crédito no Brasil hoje ele é muito, muito, muito menor do que a demanda que a gente tem de recurso para fazer essa transição. Por mais que tenha progredido, por mais que isso tenha crescido, ele é insuficiente, né? E tem os bilhões de dólares que estão por aí, nunca ninguém viu, né, que nem cabeça de bacalhau, mas dizem que existe, eu pelo menos não vi isso chegar efetivamente ainda, né? E tem um outro ponto, e aí entrando já na resposta à sua pergunta, né, o que faz com que haja prêmio não é o consumidor que vai pagar lá na ponta, como eu já falei anteriormente, né? Na verdade, é a capacidade desse produtor produzir produtos de maior qualidade, atendendo determinados mercados, que vai fazer com que ele seja remunerado a mais para isso. Na pecuária, do exemplo aqui do boi China, aquele animal que tem um protocolo muito mais avançado, tem que estar pronto em 30 meses para o abate e tal, e ele estabeleceu um novo preço da arroba no Brasil, né? E isso fez com que houvesse uma transformação gigantesca nos últimos 5 anos na pecuária brasileira, né? Para quem conseguiu aplicar aqueles protocolos, né? Então, essa é uma maneira de você premiar, né? Na verdade, esse produtor vai ser premiado. Mas nisso também tem um outro problema. Se eu pego uma cadeia de ciclo longo, como é a pecuária também, em que o animal vai ficar pronto por abate mais ou menos em 30 meses, sendo que disso tem aqueles produtores que estão mais especializados na cria, depois vai ter a recria, depois até chegar à terminação desse animal. Se você pagasse um prêmio ali na ponta para aquele produtor que está entregando o animal para o frigorífico, né, você só pagaria ali. Esse recurso ele não flui ao longo da cadeia como um todo e não vai chegar naquele outro produtor. Então, mesmo aí, a gente tem que repensar, né? Então, a gente tem que ver como é que a gente faz uma concertação enorme com C para ver todas essas questões, para depois ir com uma concertação com S para ver se a gente resolve alguma coisa de fato. Eu queria comentar, né, não, a questão do consumidor. Eu acho que essa COP ela devia ter uma definição e uma orientação para a questão do sistema agroalimentar. Seria extremamente importante que esse tema pudesse ser abordado. Primeiro, pela contribuição do ponto de vista das emissões que o sistema agroalimentar traz, mas também porque essa composição aqui é interessante, porque tem produtor, tem quem está montante e quem está jusante da cadeia, né? E ela é descasada. E é um descasamento impressionante. E o fato de ser descasada não permite a gente se apropriar das oportunidades, né? Eu acho que a questão financeira ela vai vir meio como consequência, né? Porque o setor financeiro ele tem a grande habilidade de antecipar e encontrar as oportunidades. Ele não vai deixar passar as oportunidades. Mas eu vejo da seguinte forma. Fala, agricultura, o que é que precisa? Aí vem a demanda.
você tem que reduzir a emissão. Mais que reduzir, você tem que captar. Você tem que lidar com o aumento da população, mesmo que esse aumento seja desequilibrado do ponto de vista de quem é que está aumentando e qual é a capacidade de compra. Você tem que estabelecer uma forma de produção que melhore a qualidade nutricional que está sendo oferecido, porque nós temos uma tragédia do ponto de vista alimentar no mundo. Pega a pandemia, pega o que nós tivemos do ponto de vista de comorbidades e o que a comorbidade gerou. E olha, estou falando de comorbidade oriunda de dieta. Né? Então, se olha para a agricultura, fala, eu tenho todos esses desafios. Ainda tem que ser resiliente e se manter na atividade, e ainda tem que lidar com uma transição geracional em que a nova geração não quer mais ficar no campo. Tudo isso está na agricultura. Se a gente não tiver a capacidade de discutir isso de uma forma mais completa e lidar, inclusive, com desequilíbrios enormes que existem, aí a gente não avança. Eu acredito muito, né, que a gente pode casar a produção com a cadeia jusante e casar de uma forma como o Paulo indicou, com precisão, com qualidade. Isso vai começar a gerar valor. O prêmio não é o mais importante, na minha opinião. Se a gente conseguir reduzir custo, aumentar a resiliência do produtor, oferecer uma produção de qualidade que vai ser tratada na cadeia em seguida e que isso seja reconhecido pelo consumidor, nós vamos dar um salto extraordinário. Você acha que o consumidor, em algum momento, vai aceitar, pagar mais por isso e sem reclamar? Primeira coisa, a gente precisa lidar com a indústria de alimento e entender como é que a gente sai de uma transição de coisas que são excessivas, desequilibradas, que causam problemas de saúde, e dizer que agricultura você precisa para fazer isso ser um alimento consistente para as pessoas. E a gente tem que lidar com isso. Nós não vamos poder evoluir nesse mundo com a lógica que está, com o desequilíbrio que tem, com os problemas de obesidade, com os problemas derivados da forma com que as pessoas estão se alimentando. Mas isso cabe ao agricultor? Não cabe, mas nós temos que olhar para isso e dizer, gente, o que vocês estão fazendo depois que a gente entrega as coisas para vocês? Não faz sentido isso. Tem hora que eu sinto um desejo, um sonho. Elimina tudo que está na intermediano. Junta o produtor com o consumidor, sem agenda. O que a gente faz para esse negócio melhorar? Acho que tem um ponto que às vezes a gente esquece, olhando o Brasil, é que, de certa forma, somos um país pobre. Se a gente for olhar a nossa renda per capita, quando a gente fala em alimentação, a gente tem muita coisa para evoluir. Então, quando a gente começa a olhar e separar o que eu estou falando de agricultura para mercado local e o que eu estou falando de commodity, isso já traz alguns cenários um pouco diferentes. Então, quando você está falando no contexto de uma população, né, que vai comprar numa xepa de feira livre ou que depende dessa intermediação que o Eduardo traz, é um pouco surreal a gente imaginar que esse cara vai pagar mais por uma agricultura, né, que seja um pouco mais sustentável. Então, esse é um ponto que ele é nevrálgico e que, às vezes, né, usando um jargão aqui, por favor, não me tomem como depreciativo, que a Faria Lima, né, e me incluindo aqui, esquece. Né, que, essencialmente, a produção que vai localmente, ela é para atender necessidades quase que básicas de subsistência. E, nesse contexto, não é o esforço do consumidor que vai fazer isso ter uma agregação de valor. Né? Então, quem conhece a produção de hortícolas sabe que a margem é extremamente apertada, que depende de atravessador e que isso, né, vai para um certo público. E aí o que a gente precisa repensar essa cultura alimentar, como que ela está feita? E principalmente todo mundo quer a cenoura do Pernalonga, né, que é bonitinha, tal, bem formadinha, aquela folha que não tem imperfeição. Pessoal, vamos combinar que isso não é agricultura. Né? A imperfeição, né, as várias formas, elas fazem parte da natureza. Quanto melhor você quer um alimento, mais manejado isso é.
A perfeição está no manejo. Aqui eu não estou tendo no manejo químico ou no biológico, eu não estou fazendo a distinção, mas está no manejo. Então, enquanto a gente tiver uma cultura romântica sobre o produto com o qual eu consumo, a agregação de valor, ela sempre vai ser baixa. Porque o produtor aqui ele é sempre forçado a entregar o produto esteticamente melhor, né, numa quantidade de produtividade absurda, porque ele precisa ter escala para começar a ganhar rentabilidade. E aí, quando você vai na ponta, o cara não paga. Então, existe uma mudança de paradigma educacional sobre alimento quando a gente está falando de mercado interno ou consumo, né? Quando a gente vai para commodity, e aí que, né, estamos falando soja, milho e outros produtos, aí o esforço é um pouco diferente. Eu estou vendo a Fernanda da LDC ali, acho que a Coopert e a LDC fizeram uma parceria, né, um barter verde, e aqui só como a título de exemplo, né, não exatamente sobre o projeto. Mas quando você vai para uma commodity, o potencial de CNPJs influenciarem o preço que o CPF ganha, ele é diferente. Porque aí você tem uma trader entendendo uma demanda de um mercado consumidor e convertendo essa demanda em dinheiro. Então, quando você vai, né, o exemplo do boi China, quando você foi lá, entendeu o que o mercado quer, transferiu isso para um caráter produtivo, incorporou isso na cadeia, isso gera valor. Então, para a commodity, existe de forma imediata uma chance, né, dos interlocutores conseguirem gerar e agregar esse valor. É claro que a gente precisa de uma clareza governamental de dizer, a característica é essa, cara. A hora que a China se posicionar e falar, a soja para entrar aqui precisa ter XYZ, isso muda a cadeia como um todo, né? Muda para a gente, que a China fala, olha, você precisa ter 30% dos seus insumos sendo biológicos, e desses insumos biológicos você precisa ter uma pegada positiva de carbono. Isso muda o jogo. Então, esse talvez seja o maior incentivo da COP, definir essas regras a ponto que a gente consiga, né, como cadeia, entender o que é feature e o que vai vir, né, feature, o que é característica e o que essa característica vai ser trazida, incorporada nos sistemas produtivos. Porque senão a gente vai incorrer no risco de tratar a agricultura como uma coisa só, né, e pecuária como uma coisa só, é extremamente diferente, né, e incorrer no risco de achar que vai ter um mercado regulado de carbono, isso vai mudar. Não vai. Não vai, o produtor não está preparado, a cadeia não está preparada, a indústria não está preparada, né? Então, é óbvio que todo mundo vai surfar a hora que o mercado for regulado, vai colocar suas características lá e vai todo mundo fazer dinheiro, que é excelente. Mas isso não vai mudar o paradigma de produção, né? Da noite para o dia, isso não muda o paradigma. Deus. Sim, sob o ponto de vista do cafeicultor e a gente que é produtor, a gente enxerga que o primeiro passo precisa ser dado quanto à remuneração final do produto. E a mudança vem da gente. Por que numa convenção como essa, e todas as convenções que falam de sustentabilidade, a gente não serve um café de baixo carbono, um café sustentável? Não, assim, e me desculpa pela minha... E assim, se está servindo, vamos explorar o marketing disso aí, ué. Não está difícil de fazer. Tem uma questão aqui que eu acho que, principalmente para o Eduardo, mas se os outros quiserem se manifestar também, a gente sabe que os agricultores que têm aí, que adotam práticas sustentáveis, eles esperam aí um reconhecimento por isso, né? A gente já, na conversa inicial aqui já se falou muito disso, mas ao mesmo tempo você tem movimentos que vão contra isso. Por exemplo, esse movimento agora contra a moratória, pelo fim da moratória da soja, né? Isso é uma contradição, né? O que fazer aí? Qual é a sua opinião sobre isso? No final, as divisões que surgem na área da agricultura, né? Uma, eu acho que tem a ver com uma falta de capacidade de percepção estratégica, né? A gente não consegue, no Brasil, estabelecer uma visão estratégica que consiga, de fato, agir sobre a forma de funcionar. Não quer dizer que não tem ótimos pensadores e pesquisadores analisando as coisas, né? Vou dar dois exemplos, né? Eu comecei a ficar preocupado que a soja vem um monte de tempo diminuindo o teor
de proteína dela. Só que essa soja, em grande parte, vai para a ração animal. Poxa, mas então como é que... O que fazem? Simples, o que fazem? Na hora de formular a ração, entra os aditivos sintéticos, que hoje já é 1/3 do valor da ração, e hoje a indústria de aditivos sintéticos em ração cresce mais do que a de grãos, e, no fundo, quando você olha para isso, é perda de valor da agricultura. Nós estamos perdendo, é sintético. A China controla quase tudo, né? E ninguém faz nada. Então, esse problema de visão estratégica no Brasil é terrível. Aí eu falei, bom, se tem esse problema de estar perdendo proteína, de onde é que isso vem? Ah, não, se tiver uma genética que ajuda isso, é bom, né? Então, vamos conversar com os melhoristas. Aí, 2 perguntas. O que é que lhe encomendam quando você vai fazer um melhoramento? Produtividade. E algumas doenças. Por quê? Porque quem está associado no melhoramento do grão vende pesticida. Não é prioridade? Ele está controlando a semente. Que país agrícola do agro tem uma atitude estratégica que perde a forma de condução do melhoramento da principal cultura dele? Isso é estratégico? Pelo amor de Deus. Aí, tá bom. Com a segunda pergunta. Quantas vezes você conversou com um nutricionista animal? Você está produzindo, orientando a produção de uma soja que vai para a nutrição animal. Nunca. Não conversam. Não conversam. Tem que ter perspectiva estratégica. E outra, na hora que a gente descobrir que a dimensão ambiental, que aqui já foi repetidas vezes, é vantagem para nós, não é só vantagem do ponto de vista de percepção, é vantagem também no campo, na forma de condução. A gente vai fazer diferença. E essas atitudes, espero que não mais façam sentido, porque se elas fazem sentido por causa de posicionamento no escopo ideológico, não devia estar influindo o país do ponto de vista de longo prazo. Agora, se vocês quiserem discutir entre si esse tema aqui do debate, podem fazê-lo. Já vai aparecer. Já vai aparecer, tá. Pessoal, só deixa eu interromper rapidinho aqui. Neste momento, na verdade... Então tá bom. Então foi por isso que eu coloquei a pergunta. Esse aqui está funcionando? Agora tá. Tá difícil aqui. A gente vai colocar o QR Code aqui na tela para que vocês possam acessar ali e mandar ou perguntas, sugestões, comentários para o painel da Alda. Aí a Alda já vai conseguir acessar aqui esses comentários e sugestões de vocês. Podem mandar perguntas também para os painelistas. E aí, depois, a gente tem um momento que vocês podem interagir entre vocês para a gente... Fica tranquilo, tá tudo bem. Para a gente seguir com a programação aqui do próximo painel. Antes do próximo painel, vocês têm um tempinho para bater um papo e mandar essas perguntas. Está aí o QR Code na tela. Tecnologia.
faz a gente perder mercado, se desqualificar, é horroroso. Não, e no momento em que tem tanta coisa. Uberlândia, da DRF. E a conta sempre tem que fechar no consumidor final. Será que o investidor está disposto a diminuir suas margens de lucro em prol da sustentabilidade? Trazendo um pouco a visão para dentro da fazenda, tem muita empresa preocupada com isso, sim. No caso é a Yara. Com o lançamento desse projeto piloto, ela está custeando isso junto com a Cochupé, mas principalmente a Yara. Trazendo em números, esse adubo com pegada de carbono, ele custa mais ou menos, $200 mais caro do que um adubo convencional. Eu sou um pequeno produtor, trabalho eu e meu pai. A gente compra mais ou menos 100 toneladas de adubo, dá $20 mil a mais de custo. Às vezes é o nosso lucro. Paulo, tem uma pergunta para você. É uma pergunta que estava aqui na minha lista, mas tem alguém fazendo a mesma pergunta que eu ia fazer. Como uma empresa processadora, qual é o papel da MBRF, futura, né? Em apoiar o acesso a conhecimento e melhores práticas aos produtores? Tem um papel fundamental nisso, né? Eu tenho um exemplo concreto em cima disso e que a gente tem aumentado bastante, né? Inclusive, para isso, a gente fez algumas operações para poder investir, que vai muito em linha com aquilo que eu tinha dito no início, né? Do início de 2021 até o fechamento do ano passado, a gente fez um programa de apoio de regularização de fazendas, né? E nesse processo, nesse período, foram regularizadas 4.680 fazendas, mais ou menos, né? São quase 5 mil, a gente tem cerca de 9 mil, isso eu estou falando só para gado, tá? A gente tem cerca de 9 mil fazendas ativas por ano que fornecem aqui no caso, para Marfrig, né? Então, nesse período, a metade disso, né, que eram antes produtores que estavam ou bloqueados por algum passivo ambiental, seja ele por desmatamento, embargo ou qualquer outro tipo de problema, a gente montou determinados hubs nas nossas plantas, chegamos mais próximo a esse produtor, principalmente esses que não podiam fornecer para a Marfrig, e fomos entender o que estava acontecendo, né? A gente identificou inúmeros problemas que aconteciam e começou a ver qual solução que poderia ser dado e como que a empresa poderia fornecer o devido suporte para que houvesse a regularização. E isso aconteceu, vem acontecendo já ao longo dos anos, a gente tem maximizado até, potencializado esse tipo de ação, mas significa dizer que quase 5 mil produtores rurais hoje, eles produzem dentro dos compromissos da companhia, que inclusive trabalha com desmatamento zero, hein? Não é nem desmatamento ilegal zero, né? Então, mostrando que isso é possível, sim, de se fazer,
É papel das companhias também, na minha visão, que o façam. Isso custa dinheiro, né? A gente fez algumas operações para levantar, uma delas com o Andy Green Fund, são mais de 40 milhões de dólares que foram empregados nesse processo, mas eu acredito sim que a indústria, na verdade todos os atores têm um determinado papel em cima disso, e a indústria que processa tem um papel fundamental também nisso. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu acho que pode ser para o Eduardo. Ou, se algum outro de vocês quiser responder também. Quanto o mercado de carbono já apoiou o agronegócio em soluções econômicas? E quanto acham que pode apoiar no futuro? Pode apoiar muito, mas é praticamente inexistente, né? A gente até diz o seguinte, esquece essa coisa aí do mercado de carbono por enquanto, até porque, se a gente não tiver carbono no solo, a gente não faz a agricultura regenerativa que a gente precisa fazer. Não precisa esperar, né? E a gente acha também que esse assunto também tinha que ser discutido de uma forma mais integrada, né? Porque chega alguém e diz o seguinte, se você for fiel ao meu portfólio, eu faço um acordo de carbono contigo. Aí chega outro, não, eu compro o carbono da tua floresta, né? E é uma segmentação na forma de tratar isso que é um negócio absurdo. Eu acho que a gente ainda tem um grande desafio de como medir essa medição, sobretudo na dimensão de solo, né? Acho que ainda não está resolvido, da mesma forma com que isso ainda não está casado do ponto de vista de gerar algum tipo de retorno para o agricultor. Tem uma outra pergunta aqui. Quando os produtos agrícolas de baixo carbono vão deixar de ser produtos de rico? E é um comentário, né? Feito por essa mesma pessoa. É preciso atrair consumidores de todos os perfis para as boas práticas. Quando vai deixar de ser de rico? Eu acho que a gente precisa primeiro entender os comparativos que a gente coloca, né? Então, quando a gente olha um produto biológico que muitas vezes é tido como caro, tudo depende do seu referencial, né? Então, você está falando, olha, ele é caro comparado a quê? Talvez em comparação a uma molécula pós-patente, né, um genérico, talvez o custo seja diferente. Agora, qual que é o valor que a gente está procurando no produto? Né? E acho que isso é algo que cabe a todos mostrarem e entenderem, né? Então, hoje, o investimento necessário para lançar uma nova molécula, ele é química, né? Ele é um investimento bastante salgado, né? Estamos falando aí em centenas de milhões de dólares, né? Isso vem reduzindo porque as próprias questões regulatórias tornam mais difícil trazerem novos produtos, tá? E aí, se a gente for comparar ali com, num caso de saúde humana, né? Você usa muito antibiótico, você pode, e de forma indiscriminada, você pode ter uma resistência. É o que acontece hoje na agricultura. A gente tem diversos problemas de resistência. Então, o produtor, cada vez, ele fica numa encruzilhada, né? Ele tem que manejar, mas ele tem menos alternativa. O biológico ele é livre de resistência, né? Então, será que isso não tem valor? Então, será que eu estou olhando sobre o preço do produto e não o valor que ele entrega e no longo prazo que eu posso fazer? Né? E aí, é claro, cabe à indústria mostrar o valor perene na produção. Mas eu acho que essa leitura sobre isso ser mais caro, ela não é exatamente a leitura correta e fidedigna em relação à prática, né? E falar um produto que é baixo carbono ou carbono zero, hoje eu diria que a gente não tem nem as ferramentas adequadas para falar o que é menos, o que é mais carbono, né? Porque calcular uma pegada ponta a ponta não é tão simples. Então, essa separação ela também é um pouco complexa, tá? Mas num contexto geral hoje no custo de produção e pensando na cesta, né, que os produtores guardam para defensivos, cabe químico e biológico com bastante tranquilidade, né? E se adotar a prática de manejo, não vejo que é um produto de rico, um produto caro. Só rapidamente, eu acho que essa transição aí vai se dar na hora que o mainstream for da agricultura regenerativa. E por que não foi antes, né? Por que essa que está aí? Porque as tentativas que foram feitas, muito valiosas com as agriculturas alternativas, né? Elas ficaram no nicho.
Agora, a gente também tem que assumir que essa agricultura regenerativa, que está demonstrada já em muitos lugares no Brasil, ela pode ser escalada. E o dia que ela for escalada, ela vai estar substituindo a outra e vai dar acesso a todos, até porque ela é mais barata. Na verdade, se faz agricultura regenerativa no Brasil em muitos locais há muito tempo, né? Antes desse nome virar moda, né? Acho que, rapidinho só nesse ponto, né? É o produto de carbono neutro, baixo carbono, né? Aqui no Brasil, eu acho até que, às vezes, não combina muito essa classificação que a gente vai, que, para mim, é muito mais um aspecto mercadológico, de marketing que é colocado, né? Como você mesmo falou, Alda, a agricultura no Brasil e a pecuária também, na forma como que ela é feita, né, a gente já poderia classificar de uma agricultura de baixo carbono. Se a gente fala que 70% das emissões no Brasil elas vêm da agropecuária, na verdade, cerca de 40% dentro desses 70%, né, se a gente dividir com a metade, pouco mais da metade disso, vem de mudança no uso do solo, né, e que está muito vinculado a desmatamento. E, de novo, a questão do desmatamento no Brasil, a partir do momento que você coloca o Código Florestal para funcionar, a gente já diminuiria sensivelmente, o que diminuiria o nível de emissões no Brasil, assim, sensivelmente. Na outra ponta, quando a gente fala de agricultura ou de pecuária regenerativa, a gente está falando de práticas que já estão aí, né? Claro que tem desafios ainda, né? Mas se você pega na pecuária, né, é basicamente o seguinte, né? O manejo adequado do pasto, porque tem uma capacidade de sequestrar carbono que é gigante, é você fazer sistemas integrados dentro da pecuária, é você melhorar geneticamente o boi para que ele fique pronto para o abate mais rapidamente, é você viabilizar economicamente aditivos para a suplementação na última fase do boi, né? Acabou. Então, mas, se a gente fizer isso de fato, a pecuária no Brasil ela já é de baixo carbono. O que não se tem é a medição disso e um selo que certifica, né? Então, quando a gente compra esse produto, na verdade, não é uma questão de ser mais caro ou mais barato, para rico ou para pobre, né? É de viabilizar o potencial agrícola e ambiental que o Brasil tem nesse tipo de produção. Bom, o tempo acabou. Queria agradecer a você. Só para fechar, a gente que está lá no meio da roça, a gente, às vezes, ouve falar do que está acontecendo aqui, mas a gente não tem nem ideia do que está acontecendo aqui. Igual quando a gente traz as coisas que a gente está fazendo, vocês estão ouvindo, vocês não estão vendo. E assim, eu não sou melhor que ninguém, eu estou representando uma média de cafeicultor da minha região. E eu convido qualquer um aqui, se quiser andar dentro da minha propriedade, conhecer o processo produtivo, conhecer o agro, o quanto ele é forte e sustentável, estão convidados e só me procurar. Obrigada. Obrigada a todos.